Olá, pessoal, bem-vindos. Oi, Boa Janda. noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, gente. Oi, Janete. Olá. Então, essa é mais uma edição do nosso encontro entre amigos da arte do Genshin. E hoje a gente está trazendo um assunto que eu acho assim, não só muito legal, mas muito especial. Respiração. O que você acha, Janda? O que você me conta? Boa noite a todos. Que bom estar aqui contigo, Carlos, com a Janete também, com os amigos que estão chegando. É sempre uma alegria quando a gente se reúne para conversar e para trocar, compartilhar conhecimentos das coisas que a gente vem estudando, vem aprendendo, vem conhecendo sobre o ser humano. Então, hoje a gente está aqui para mais um bate-papo descontraído, bem solto, onde vocês vão poder fazer perguntas e também vai ficar gravado para quem quiser ouvir depois novamente. E a gente tem um tema hoje em especial que é Respirando com Consciência. Esse tema é um tema bem interessante, eu acho, Carlos, porque respiração é uma coisa tão automática, assim, né, no sentido de que o corpo faz sozinho, sem a gente precisar pensar, mas assim como essa função e todas as outras funções corporais, elas nunca são só funções corporais, elas são funções do ser humano. Então, a nossa ideia é poder olhar para esse tema da respiração e desenvolver uma consciência maior da respiração. Do que está associado com a respiração, além das trocas gasosas, né? Além do processo fisiológico do corpo, com o que mais a respiração está conectada, que outros aspectos nossos, emocionais, mentais, energéticos, espirituais, são afetados pela respiração, como é que isso se conecta, né? Porque, na verdade, todo esse nosso bate-papo, esse nosso encontro é no sentido de investigar realmente como o ser humano funciona, na sua profundidade, na sua complexidade, no mistério que é o funcionamento humano e, ao mesmo tempo, nessa coisa tão interessante que a gente vai descobrindo e entendendo, né, como cada coisa se conecta, cada aspecto nosso se conecta de uma maneira muito dinâmica. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu acho que esse é um tema super rico, Carlos, e que a gente não esgota, né? Não esgota as possibilidades de entender a importância da respiração. O que tu pensa, Carlos? Quando falamos de respiração, a gente tem que, certamente, se voltar para a tradição que vem do Oriente, porque no Ocidente nós não temos isso como algo assim muito definido. Mas se nós olharmos tanto para a tradição que vem da Índia, por exemplo, as diversas práticas de yoga, o trabalho da respiração é importante, e no que vem da China também, no Japão, tanto a meditação ou as artes marciais, estão muito focados na questão da respiração. E uma coisa que eu me dei conta um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu pratiquei Tai Chi. E o que eu percebi é o seguinte, embora não se fale em aula de Tai Chi Chuan, sobre técnicas de respiração, no momento que a gente pratica o Tai Chi Chuan, automaticamente a gente respira de uma maneira diferente. Então, os movimentos nos levam a respirar de uma maneira mais ampla, de forma de utilizar melhor todo o potencial do nosso aparelho respiratório. Com certeza, Carlos. E
o próprio processo da respiração, ele tem um poder muito grande de afetar o nosso funcionamento. Afetar como a gente se sente emocionalmente, como a nossa mente funciona, isso tudo está diretamente relacionado com a nossa respiração. Já se sabe, dentro da nossa medicina mesmo, que cada estado emocional tem um tipo de respiração que acompanha aquele estado emocional. Por exemplo, se eu estou me sentindo ansiosa, a minha respiração ela é mais na parte alta do peito, né? A gente respira e inspira mais do que exala. Então, eu posso induzir um estado de ansiedade a partir de um padrão respiratório. Assim como eu posso interferir num estado de ansiedade mudando o padrão respiratório. Ou, por exemplo, quando a gente leva um susto, a primeira coisa que acontece quando a gente se assusta é eu inspiro e prendo a inspiração, eu tenho uma parada inalatória maior. Isso é um mecanismo que acontece automaticamente no medo. Então, tem um processo que fica ali, às vezes, de não soltar esse ar. E para poder sair do medo, eu tenho que poder sair dessa suspensão. Ou quando a gente está com raiva, né, que a gente bufa, né, a gente diz, mas eu estou bufando, né, que é aquela coisa do... que a exalação é muito mais forte. Então, tudo isso, quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que a respiração ela tem total conexão com o nosso estado emocional, com como a gente está se sentindo. E aí todo o trabalho oriental, essas práticas orientais, né, Carlos, a yoga, o tai chi, a meditação, trabalham diretamente com a consciência da respiração para que, através dessa consciência, a gente possa atingir um estado emocional e mental mais equilibrado e mais tranquilo. Então, esse é um dos aspectos que a gente pode olhar para a respiração e perceber como é que ela se conecta com os nossos estados emocionais. Como é que a respiração muda conforme o nosso estado emocional ou mental. A gente percebe que só no século passado que o Ocidente se despertou para todo esse potencial que tem a respiração. Então, na área a que te dedicaste, Jandar, né, a terapia haitiana, isso tem um valor e uma importância muito grande. E uma outra coisa que eu me lembro que realmente a respiração é fundamental é quando começaram a surgir as práticas ou terapia de regressões a vidas passadas ou vivências passadas, que inicialmente esses processos de regressão eram feitos utilizando drogas, então elementos químicos, mas posteriormente descobriram que a hiperventilação produzia o mesmo efeito sem os efeitos colaterais de um elemento químico que o corpo absorvia. Então, digamos, nós ocidentais, nós estamos muito recentemente nos abrindo para valorizar todo esse potencial que é a respiração. Exatamente, Carlos. Ainda eu vejo que a nossa compreensão da respiração, assim como uma coisa do cotidiano, ela é ainda bastante limitada. A gente sabe que a respiração trabalha com as trocas gasosas, a gente sabe que ela revitaliza o corpo, porque traz oxigênio, e que ela limpa o corpo, porque ela carrega o gás carbônico. Em termos fisiológicos, né, é isso, ela trabalha com as trocas gasosas. Mas quando a gente pega o aspecto mais filosófico da respiração, né, a gente vai pensar, se a respiração trabalha com as trocas gasosas, o princípio que ela trabalha no nosso corpo é trocas, né? Aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Então, por aí nós podemos pegar um outro aspecto da respiração, que é o dar e o receber, já que ela é uma troca. Então, como é que é isso, né? Filosoficamente, o que acontece com a respiração? Que tipo de mecanismo está acontecendo junto com a respiração? Não só a nível de oxigênio e gás carbônico, mas a nível mais profundo e, ao mesmo tempo, mais sutil, né, Carlos? Isso abre para uma outra compreensão da respiração. Na Índia, eles
falam muito da questão do prana. E às vezes aqui no Ocidente a gente confunde, não, o prana é o ar. Não, o prana não é o ar que a gente respira, mas ele é uma energia que permeia o ar que a gente respira. Então, no ato de respirar, nós não estamos inalando somente o oxigênio, o ar, mas a gente está se abrindo para receber essa energia vital, que seria semelhante ao Qi no Japão, o Qi na China, que é uma energia vital que é absorvida pelo corpo dentro desse processo natural que é respirar. Justamente. Então, aí, nisso, como o Carlos está falando, tem um processo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, mais elevado, no sentido de que, ao inspirar o oxigênio, tem algo mais que está acontecendo nessa inspiração. Então, a gente poder olhar esses aspectos mais sutis da respiração, os aspectos de energia mesmo, olhar os aspectos emocionais, como eu falei antes, de como cada estado emocional está associado com um tipo de respiração, olhar os aspectos filosóficos, como essa questão do dar e do receber, né? Olhar esse princípio no nosso corpo da respiração e entender que isso é uma coisa bem interessante que na terapia haitiana a gente trabalha direto, assim, que é entender que todas as funções corporais, elas estão expressando algo do ser humano, e na arte do Jinshin a gente também vê isso. Por exemplo, o princípio, quando eu falo na digestão, eu estou falando num princípio de digerir alimentos, mas a gente também tem a capacidade de digerir pensamentos, digerir situações. Então, o princípio da digestão, ele é físico, é feito pelo meu estômago, mas ele também é feito pela minha mente, pelo meu emocional. O princípio da eliminação é feito pelo meu intestino, pela minha bexiga, mas o princípio da eliminação também é feito pelo meu emocional, quando eu posso me desapegar, quando eu posso soltar coisas da minha vida. Tudo no corpo da gente é um princípio fisiológico, mas também é um princípio psicológico, é um princípio da nossa expressão no mundo. E a respiração ela pode ser vista de uma maneira muito ampla dentro dessa ideia de princípios, né? De que quando eu exalo, eu solto. Quando eu exalo, eu dou. E quando eu inspiro, eu recebo. Quando eu inspiro, eu pego. Então, como é que eu posso olhar esses aspectos de exalar e inspirar na minha respiração, mas também na minha vida? Será que eu consigo dar tanto quanto eu consigo receber? Então, talvez eu possa simplesmente mexendo na minha respiração, na minha exalação e na minha inspiração, eu possa melhorar esse equilíbrio do dar e receber. Como as coisas se conectam, as coisas filosóficas, as coisas emocionais, mentais se conectam com o nosso corpo. O corpo não está alienado de nenhum outro princípio do nosso funcionamento. Por isso que a gente olhar a respiração dentro desse prisma é aprofundar muito essa compreensão e trazer isso de uma maneira para o cotidiano, né? Se a gente tem mais consciência disso, a gente pode se dar mais conta da gente mesmo e de como o nosso estado também pode se transformar a partir da respiração. E na arte do Jinshin, que é um estudo aqui a gente se dedica muito, a respiração é fundamental, tanto no aspecto filosófico quanto no aspecto prático. E a gente menciona e trabalha isso desde o começo, dos primeiros contatos que a gente oferece para as pessoas interessadas, a gente fala da respiração, não é verdade, Janete? É verdade, Carlos. Quando eu conheci a arte do Jinshin, eu era bancária, era um trabalho bastante estressante, eu não me dava conta da respiração, não tinha essa consciência, e muitas vezes eu me pegava atendendo no telefone, atendendo o público, e prendendo a respiração de tão tenso que era a situação, muitas vezes, né? E olha o quanto isso faz com que todo o nosso corpo sinta, todos os nossos corpos sentem, né? E com o tempo, com essa falta de consciência, de foco no agora e na respiração, a gente vê o que a gente vai acumulando, né?
nessa troca que a Jandária falou ali, do dar e receber, do contrair e expandir, que a gente precisa para que todos os nossos órgãos, né, em conjunto funcionem. Então, uma respiração não afeta só a minha parte respiratória, né, ela vai afetar outros órgãos, vai afetar as emoções, né? Então, por que a gente tanto diz pare, respira, ou respira antes, conta até 10 antes de agir, né? Antes de tomar uma decisão. Então, a ligação com o cérebro e com a mente, né? Com todos os nossos sistemas. Exato, pegando... Janete, às vezes a gente está se sentindo sob pressão, já bem rapidinho, e como uma panela de pressão, né? Tu está super tenso internamente, tu só soltar o ar é como abrir a tampinha da panela de pressão. E já melhorou, Carlos. Isso aí, pegando esse gancho que tu falou antes, quando a gente está assustado, a gente respira e segura. A Janete, quando estava trabalhando com baixa de muito mau tempo, ela respirava. E a gente tem esse costume de quando alguém que a gente conhece está estressado, a gente diz assim, respira. Então agora, meus amigos, eu vou propor uma coisa diferente. Na próxima vez que vocês estiverem com alguém estressado, diga o seguinte, exala. Porque respirar e segurar a gente já faz naturalmente quando a gente está sob pressão. E, na realidade, o que a gente precisa, é o que a Jandária falou, é abrir a tampa da panela de pressão. Como a gente faz isso? Exalando. Total, Carlos. Sabe que eu vejo isso todos os dias no consultório, atendendo as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta psicocorporal, trabalho com Jinshin Jitsu, a arte do Jinshin, mas também trabalho com algumas outras técnicas, né? Eu fiz formação em terapia haitiana, coisas que eu vim estudando ao longo da vida, tudo no sentido de conhecer o funcionamento do ser humano de uma maneira mais integral e mais profunda. E é uma coisa de todos os dias, ver o quanto que as pessoas, no geral, estão com uma pressão interna grande, simplesmente que pode ser ajudada por soltar o ar, né? Por dar mais atenção para a capacidade da exalação, da qualidade do esvaziar. E a gente que está vivendo esse período pós-pandemia, muitos de nós percebemos que tem gente que ainda está reclusa, que não quer sair de casa, continua com medo de sair e, simbolicamente, o que é isso? A pessoa não está exalando, ela não está saindo de casa, ela entrou para casa e segurou. Então, ela não está soltando uma situação, né? Porque então é isso que a gente tem que, se as pessoas querem voltar a uma vida normal, embora o normal agora já está sendo diferente, é necessário que haja esse movimento de troca. Inalar, exalar, sair de casa, entrar em casa. Então, e quando a gente estuda a arte do Jinshin, a gente percebe o seguinte, que os próprios órgãos, eles respiram energeticamente, eles recebem uma energia renovadora, regeneradora e liberam uma energia que já não tem mais nada que dar. Então, libera a energia velha, recebe uma energia nova. E isso é que sustém a saúde e o bem-estar e a harmonia. Uma coisa que a gente observa como praticante terapeuta da arte é o seguinte, 90 ou 95% das harmonias, ou de tudo aquilo que causa dano à saúde de uma pessoa, é a dificuldade de exalar plenamente, fisicamente e energeticamente, porque, vejam bem, a Jandária falou da questão do que a gente recebe de fora. Hoje em dia a gente recebe muita informação, então a gente está inalando informações que devem ser processadas na nossa mente e depois liberadas. Às vezes a gente não libera, a gente fica ruminando.
Então, a gente traz e não solta. Então, a gente vai acumulando, acumulando. E esse acúmulo é a causa de 90, se não for mais, por cento de toda a desarmonia, a falta de saúde do ser humano moderno. E tu está falando de uma coisa que é chave mesmo, né, Carlos? Porque se eu não solto, se eu não esvazio, como é que eu vou receber? Né? Se uma xícara de chá está cheia, como é que vai entrar um chazinho novo e quentinho ali? Tu tem que primeiro soltar. Então, para que venha o oxigênio novo, o gás carbônico tem que sair. Então, é uma chave, realmente, acho que muito do nosso momento, da nossa cultura, aprender a se soltar, aprender a exalar, aprender a esvaziar. E é uma coisa interessante, porque sempre que a gente leva alguma coisa de fora para dentro, a gente aumenta a energia interna, né? Tipo, quando eu inspiro, está entrando de fora para dentro. É uma energia centrípeta, ela vai lá para o centro. Ela aumenta a energia lá dentro, mas também aumenta a pressão. Essa pressão, para ser equilibrada, depois ela precisa fazer o movimento contrário. Ela precisa fazer o movimento centrífugo, que é de dentro para fora, que daí ela expande e toda a pressão e todo o peso vai para fora, vai para o mundo externo. E essa é uma fórmula da vida, né? Que a respiração expressa isso, mas é uma fórmula de viver mesmo. Eu trago para dentro de mim e depois eu vou para o mundo, eu devolvo aquilo para o mundo, eu faço um movimento que é uma pulsação, né? Então, quando a gente desarmoniza isso, ou porque a gente não solta e fica com a pressão interna muito grande, né, com todo aquele conteúdo lá dentro, que às vezes pode estar como ruminação mental, com uma energia que não para na minha mente. Às vezes, simplesmente fazer isso que o Carlos falou, e que a Janete também falou, que ela sentia lá, trabalhando no banco, que é esse soltar, que é o exalar, já te diminui a sensação de angústia, diminui a pressão interna, diminui a quantidade de pensamentos que ficam circulando na tua cabeça, ou seja, não exalar, não soltar. Quanta coisa que está conectada com isso, com uma coisa tão simples que para nós é automática. Mas quando ela deixa de ser automática e a gente consegue lançar consciência sobre o processo da respiração, sobre o se esvaziar e depois o receber, isso toma uma outra dimensão, né, Carlos? A consciência, né? Não sei o que a Janete pensa sobre isso, Carlos pensa sobre isso, a gente tomar consciência da respiração, tornar esses aspectos conscientes, o poder que isso tem, né? Sabe que, ouvindo o que vocês estão dizendo, a gente, claro, vai voltando no tempo, né? Na época que a gente não conhecia a arte do Jin Shin, não conhecia meditação, não conhecia técnicas de respiração. Como é difícil para a gente trazer esses lembretes diários de paradas para sair desse vórtice que a gente está, né? De receber informação, de passar informação, de lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Como se a gente precisasse lembretes durante o dia, dizer assim, para. Então, a gente não diz respira, então expira, né? Para, expira primeiro, né? Acalma, porque essa conexão da respiração com acalmar o corpo, a mente, as emoções, está muito ligado ao cérebro também. Nosso cérebro precisa de ar, precisa de oxigênio, né? Como que vocês veem isso? A Janda dentro da terapia haitiana, o Carlos, porque a gente sente e de imediato quanto a respiração consciente já muda nosso estado, né? De espírito, nosso estado emocional, mental. Total, Janete. Isso que tu está trazendo dos pensamentos, né, de uma mente que está recebendo muita informação e que está ali com muita cheia, né? Isso é uma característica exatamente desse estado energético, que também é respiratório, de estar com hipercarga, né? De tu estar com excesso que tu precisa soltar.
que tu precisa fazer o processo de deixar essa carga sair, porque todo o processo é um equilíbrio daquilo que entra e daquilo que sai. É nesse equilíbrio aí que a gente se revitaliza com aquilo que entra, né? Que no caso da respiração é o oxigênio, mas como o Carlos falou, também é o prana, é uma energia vital, e na arte do Jinshin a gente trabalha diretamente com fluxos que harmonizam a circulação da energia no corpo. Então, é perceber e facilitar essa entrada da energia e também perceber e facilitar essa saída, né? Na terapia haitiana, a gente fala que a cabeça ela é uma cavidade, né? Assim como aqui a caixa torácica e o abdômen, eles são cavidades. E as cavidades sempre são centros de energia, é onde tu pode acumular e às vezes não deixar sair. E é importante que as cavidades elas tenham a entrada e a saída, né? No caso, a cavidade da cabeça tem várias entradas, tem nariz e boca, por onde entra o ar e sai, também entra alimento, né? Tem os ouvidos, por onde entra informação, os olhos, por onde entra informação. Então, a nossa cabeça tem muitas entradas. Então, isso tem que poder sair, e uma das formas de sair é na exalação, é na respiração, da gente poder realmente esvaziar, sabe? Às vezes, quando eu quero me acalmar, se eu estou muito agitada no cotidiano, tipo, fazendo muita coisa, daí eu percebo que eu estou tensa, daí eu simplesmente sento, encosto assim minha coluna, né? Me acomodo e faço isso como se eu estivesse esvaziando um balão. Sabe quando a gente enche um balão e aí tu larga ele vai esvaziando e vai murchando? Às vezes eu gosto de fazer esse exercício para esvaziar o balão, sabe? E quando tu esvazia, tu tem imediatamente uma sensação de calma. Parece que alguma coisa já baixou, né? Então, sim, total assim a relação do excesso de pensamento com o excesso de energia interna que pode ser soltada, que pode ser harmonizada, né? Através da respiração e através de muitas práticas, né, Carlos? Porque na arte do Jinshin a gente tem práticas que ajudam a exalar e ajudam a inspirar. Quer falar um pouquinho para a gente disso, Carlos? Sim, certamente. Eu estava pensando, o Jiro Murai, que foi o pesquisador que resgatou essa arte que esteve perdida por séculos e dedicou 50 anos da sua vida reestruturando e trazendo de volta para o público esse conhecimento. Ele dizia que o aspecto mais elevado, mais potente de restabelecer a saúde e a harmonia no corpo é simplesmente respirar. Claro que quando a gente começa a estudar arte, a gente aprende centenas de possibilidades. Desde exercícios simples, como segurar os dedos das mãos, até exercícios muito complexos de combinação de toques ao longo do corpo. Mas ele diz o seguinte, vai chegar um momento na vida das pessoas que elas vão aprender simplesmente a usar a respiração como a ferramenta mais profunda, a ferramenta absoluta para a restauração da harmonia e da saúde. Aí a gente se pergunta, poxa, mas eu estou respirando desde que nasci. E eu continuo com as minhas dores, eu continuo com as minhas insônias, eu continuo me incomodando. Então, que história é essa? A chave é o título desse encontro, proposto pela Jandaira, que é respiração consciente. Então, a gente respira, está respirando desde sempre. Mas quando a gente parou para prestar atenção na respiração? Quando a gente parou para degustar o ato de respirar? Nunca. Então, a respiração que harmoniza, a respiração que cura, é essa respiração consciente. Então, eu fiquei muito contente quando a Jandaira me contactou um tempo atrás, propondo que a gente apresentasse
uma classe sobre a respiração, porque esse é o tema que eu estou dedicando uma boa parte da minha vida nesses últimos anos, compreender essa questão da respiração e por que o Jerônimo Moraes dizia que a respiração era a solução mais profunda. Então, quando ela disse, vamos dar um curso sobre respiração, eu disse, vamos nessa, porque é isso que eu estou estudando, dedicando. Tanto que agora, dia 11, me convidaram para fazer um papo para o pessoal lá no Arizona, e eles perguntaram qual é o assunto que eu falo. Respiração. E também lá em outubro, vou dar 2 dias de classe em Estrasburgo, na França, respiração. Então, gente, agora vou pedir para a Janete passar a notícia para vocês. O Alexandre e eu, nós vamos apresentar 2 dias de encontro presencial. Acho que a gente estava com saudade disso, né? Mas vamos respirar e entender como a gente pode utilizar a respiração em todo o seu potencial. Conta, Janete, para nós. Então, eu estou empolgada com esse tema. A gente está montando um grupo já para receber o Carlos e a Janda, que vão compartilhar conosco os seus conhecimentos, aprendizados, a sabedoria sobre como a respiração pode mudar nossas vidas, né? Tem um grupo de pessoas já bem interessados e ansiosos para o nosso encontro presencial nos dias 26 e 27 de agosto em Porto Alegre, que eu estou organizando. Então, quem quiser me contatar, aí na tela está meu WhatsApp. Terei o maior prazer de atender, de explicar, de tirar dúvidas, para que a gente possa ter um final de semana prazeroso, trazendo essa consciência juntos, fazendo uma diferença na nossa saúde mental, emocional, física, né? Em conjunto, ensinando outras pessoas, aprendendo com as outras pessoas. E por falar em ensinando e aprendendo, deve ter muitas pessoas presentes aqui que podem talvez até contribuir um pouquinho, né, com perguntas ou com colocações ou experiências para enriquecer esse nosso bate-papo. Se alguém quiser, o que vocês acham? Abrir o microfone, levantar a mão e participar conosco. Isso aqui não é uma palestra, é um bate-papo. Então, gente, não sejam tímidos. É só apertar a barra de espaço e abrir o microfone e nos dê um feedback. Se tiver alguma história para contar, experiência ou alguma dúvida, por favor. A Teca levantou a mão? Não. Acho que sim, Teca. Não levantei, mas posso levantar. Então, quando a gente fez aquele curso com vocês dois também, lá nas freiras, né? A Janda lá já comentou essa história da respiração, eu já estava esperando que isso acontecesse, porque assim como algum de vocês ali comentou, na verdade a gente não sabe quase nada sobre respiração. Mas assim, o fato de quem está já na arte, estudando, a gente sabe que é tudo, mas ainda não está, aquilo assim, não flui, vamos dizer assim, né? É só mesmo o tempo de estudo que eu acho que vai fazer fluir. Eu torço para que chegue o dia que isso já esteja fluindo em mim, sem precisar pensar, né? E então eu estou super faceira que chegou a hora, já está chegando a hora desses 2 dias de vivência que a gente vai ter ali, para agregar mais ainda e
para naquilo que ainda é muito pouco, que é o conhecimento da gente e a atuação, a autoatuação da gente na questão respiratória, né? Sabe, Teca? Então, Desculpe. não, pois é, e aí uma outra coisa que logo no início o Carlos falou, não, o ar não é o prana, né? Aí eu pensei aqui, eu vou dar uma cutucada. O prana é o espírito do ar? Essa é para tu Tá. responder, Carlos. Mas Janda, isso. Deixa eu falar, eu só ia colocar uma coisinha do que tu falou, que as coisas que são muito automáticas, sabe? Que estão muito automáticas na nossa vida, como respirar, que é um negócio que a gente não pensa, porque desde o momento que a gente nasce, que sai do útero, essa função... o nenê saiu começou a respirar, tá tudo bem, né? A primeira coisa que os médicos ficam ali, ele tem que iniciar o processo de respiração. Então, a partir daí, ele sai respirando, o coração está batendo, a respiração está acontecendo, né? Então, a gente não tem a tendência de se tornar consciente da profundidade daquilo que é muito automático, assim, que está na nossa vida de um jeito, está sempre ali, sempre teve. Eu nunca precisei, por exemplo, se eu resolver fazer patinação no gelo, eu não sei fazer patinação no gelo, eu já sei que eu vou ter que aprender muito sobre isso, e treinar muito, porque eu não nasci fazendo, não está em mim. É um talento que eu vou ter que conquistar com equilíbrio, determinação. Então, tu sabe que tu vai ter que te dedicar para aprender aquilo. Mas a respiração, não. Ela está ali. Ela não precisa, para funcionar, da nossa consciência. Graças a Deus, né? Se a respiração só funcionasse a partir da nossa consciência, a gente estava meio ferrado. Mas a gente tem a possibilidade de se tornar consciente sobre essa capacidade nossa. E a profundidade que ela tem, o alcance que ela tem, o desdobramento que ela tem. E nós ainda estamos aprendendo, né? A gente vai compartilhar algumas coisas, mas sobre respiração, a gente segue aprendendo para o resto da vida, né? Porque, que nem o Carlos falou lá no início, os iogues, né? Dentro das práticas orientais, olha o que eles fazem só a partir desse controle que começa pela respiração. É um domínio que a gente nem imagina, mas tem algumas coisas que a gente já aprendeu. Então, essas a gente vai compartilhando, e compartilhando junto com prática, né? Não vai ser só falar nesse curso que a Janete estava aí falando para vocês. A gente praticando juntos, essa consciência ela vai se desenvolvendo com mais potência, né? É o que eu falei, o nosso corpo sabe respirar bem. Mas as tensões que a gente acumula dia a dia impedem que a gente use o pleno potencial. Então, a gente vê, a Janda, a própria Janete, a gente atende as pessoas com sessões da arte do Jinshin, e a gente percebe que há uma diferença entre o respirar da pessoa que está deitada na maca recebendo a sessão no início até o fim. Vai se transformando até que a respiração ela está mais harmônica ou mais natural. E aquela história, quando a gente está tenso, a gente se contrai, se curva, fecha os ombros. E, claro, o pulmão não vai usar todo o potencial porque a gente está pressionando. Então, e não é só a questão da arte do Jinshin. Vocês podem observar mesmo quem trabalha com reiki, no final da sessão de reiki, a respiração da pessoa mudou completamente. Ou uma sessão de acupuntura. Então, não precisamos dizer para a pessoa, cuida da respiração, respira mais profunda, respira mais lento. Não, é natural, à medida que o corpo vai soltando as tensões, o corpo sabe respirar. Somos nós que impedimos a utilização do pleno potencial. Então, gente, eu acho que vai ser bem legal esses 2 dias, porque nós vamos brincar com essa questão e esse ato que é tão corriqueiro,
que a gente vem praticando desde que nasceu, mas que a gente ainda tem muito, mas muito mesmo que aprender para usar da melhor maneira possível. Sabe que esses lembretes diários que eu estava dizendo que a gente às vezes precisa ter, que não seja um lembrete de a hora que tu tá assim, né? Ou bufando de raiva, naquele desespero que tu vê que tu não tá respirando, que tu não vai lembrar só nesse momento, mas para mim, pessoalmente, esses lembretes, eles começaram a acontecer com mais frequência depois que eu conheci a arte do Jiu-Jitsu e as práticas de segurar o dedo, quando a gente se dá conta de alguma emoção que a gente quer harmonizar, quer dissolver, naturalmente, quando a gente abraça o dedo, a gente já procura harmonizar a respiração junto. Então, uma coisa está conectada à outra, e para mim é um lembrete, né? Cada vez que eu paro durante o dia para fazer uma auto-aplicação, e mesmo quando eu estou dando sessões de jiu-jitsu para as pessoas, a gente também ali está respirando junto, está procurando manter nosso equilíbrio, né? Nossa harmonia através da respiração, enquanto a gente está trabalhando. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, Carlos, se nós tivermos um tempinho, que eu acho que faz toda a diferença, tanto quando tu está conduzindo uma meditação conosco, quando tu está nos ensinando, dando aula sobre segurar dedos e as emoções, aquela sequência que tu fala que nos ajuda em cada um dos dedos, o que a gente solta, como que a gente faz essa mentalização, como a gente usa a nossa imaginação junto, né? Se tiver um tempinho e tu tiver disponibilidade de trazer para o público que ainda não conhece essa prática, que eu acho que é tão poderosa, né? Essa prática conduzida. Ok? Então vamos fechar esse nosso encontro praticando, respirando. Convido todo mundo a se juntar a nós e respirar. Então, primeiro soltem os ombros, sintam o corpo, observem onde é que existe tensão e libere essa tensão. Vejam a posição que vocês estão sentados e soltem, relaxem. Em seguida, eu vou pedir que vocês segurem o dedo polegar, não importa qual a mão, esquerda ou direita. Pense assim, segurar o polegar, o primeiro que segurar é o que vocês tinham que segurar. Então, pode até fechar os olhos. E vamos exalar segurando o polegar. Então, vamos soltar o ar que está dentro dos nossos pulmões. E junto com eles, vamos imaginar que estamos soltando todas as nossas preocupações. E quando inalar, vamos imaginar que estamos recebendo uma energia regeneradora, uma energia plena de serenidade. Vamos exalar uma segunda vez, soltando as nossas apreensões, as nossas ansiedades. Inalar, recebendo mais dessa serenidade, dessa paz. Vamos exalar uma terceira vez, segurando o polegar e soltando, esvaziando a nossa mente de todos os pensamentos. E quando inalar, vamos inalar uma sensação de leveza e de paz. Vamos agora segurar o dedo indicador e exalar. E à medida que a gente vai soltando o ar, imaginar que estamos soltando toda a sensação de insegurança. E inalar confiança. Vamos soltar, exalar mais uma vez as coisas que nos atemorizam, para inalar mais dessa sensação de confiança, de segurança.
Vamos exalar uma terceira vez todos os nossos medos. Em troca, receber serenidade. Segurando o dedo médio, vamos exalar agora as nossas frustrações. Inalar tolerância. Vamos exalar as nossas raivas. E inalar mais dessa energia que produz a tolerância. Vamos exalar agora toda a hipersensibilidade, todas aquelas coisas que nos fazem nos incomodar com a reação, com a atitude dos outros. Inalar serenidade. Agora, segurando o dedo anular, vamos exalar e soltar as nossas tristezas. Inalar alegria. Vamos exalar, soltar os nossos apegos. E, em troca, receber mais dessa alegria. Vamos exalar. O pesar, que às vezes nos abala tanto, em troca, nos preencher com mais serenidade. Segurando o dedo mínimo, agora vamos exalar todo o esforço que estamos colocando no ato de viver. Inalar paz. Vamos exalar o constante tentar para alcançar os objetivos. Inalar o desejo de fluir livremente. Vamos exalar todas as sobrecargas que acreditamos estar levando sobre os nossos ombros. E inalar serenidade. Agora vamos tocar o centro da palma da mão e exalar todas as tensões. Inalar a consciência de estar presente aqui e agora. Vamos exalar todos os incômodos. Inalar a consciência que a única realidade que existe está nessa respiração que eu estou respirando. Vamos exalar tudo aquilo que não é mais necessário em nossas vidas. Para inalar serenidade. Muito bem, gente. Esse é um exemplo dos diversos que a gente pode citar de uma respiração consciente. Isso muda tudo, pode ter certeza. Bom, Jandara, Janete, obrigado por estar aqui com a gente e agradeço a todos vocês e espero encontrá-los nesse encontro presencial
mais no final do mês. Obrigado, gente. 26 e 27 de agosto. Obrigada, Eu que agradeço, gente. Carlos. Uma prática maravilhosa. Já estou pronta para dormir. É. Um relaxamento completo. Muito bom. Uma boa noite gente. a todos. Muito obrigada. O contato da Janete está aí. Qualquer dúvida em relação ao curso, podem fazer esse contato com ela. E a gente também está à disposição para aquilo que vocês desejarem. Super Tchauzinho. obrigada pela Até breve. noite. Tchau. Até breve, Tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite.